Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco com as notícias do Vascão, cara. O Vasco finalmente contratou aí mais 3 jogadores aí pra temporada. Vamos falar da chegada desses 3 jogadores, né? Um deles, inclusive, já é aguardado hoje lá no CT do Vasco para conhecer o novo clube, conhecer as instalações do Vasco. Vamos falar também das grandes mudanças que o técnico Ramon Dias deverá fazer no time do Vasco pro jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Tivemos aí grandes novidades. Também vamos falar da venda de mais um jogador, mais um atleta. Deixa o Vasco aí por cerca de 21 milhões de reais e vai para o futebol europeu. Fiquem até o final, tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco terá novidades aí na estreia do técnico Ramon Dias amanhã às 6h30 da noite em São Januário, né? O jogo contra o Atlético Paranaense marca a estreia do treinador e também do chileno Medel, né? Que fará sua estreia aí oficialmente como jogador do Vasco. O treinador argentino vem realizando testes desde que chegou ao clube e a tendência é que o time seja bem diferente do que vinha jogando aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Globoesporte.com, comparado com a escalação do jogo que o Vasco perdeu para o Cruzeiro, serão 8 mudanças na equipe do Vasco comparado com aquele time, né? O provável Vasco que vai enfrentar o Atlético Paranaense amanhã deverá ser o goleiro Léo Jardim, o Milton Rodrigues na lateral, o Miranda na zaga. Existe a possibilidade do Léo Pelé voltar à zaga, porém o jogador vem se queixando de dor, sentiu uma lesão muscular naquela partida contra o Cruzeiro, ainda não está totalmente recuperado e é uma dúvida para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E no lugar dele, o Vasco deverá utilizar o zagueiro Zé Vitor da base. Na lateral esquerda, Lucas Piton, Medel no meio campo ao lado do Zé Gabriel e Jair, o ataque com o Orediano, Gabriel Peck e Figueiredo. Um time bem reformulado, com 3 volantes ali, aqueles volantes mesmo, né? Tudo de marcação. Tem o Jair que sai um pouco mais pro jogo, porém não temos uma válvula de escape ali no meio campo, né? 3 jogadores com um poder maior de marcação. Talvez o Ramon Dias esteja um pouco preocupado com o Atlético Paranaense e vai utilizar esses 3 volantes aí nessa partida, né? O ataque do Vasco aí com grandes mudanças, né? O Gabriel Peck jogando junto com o Orediano e também o Figueiredo finalmente jogando como centroavante, né? Mas claro, a maior diferença no time do Vasco hoje é a zaga, né? Que vai ser inédita aí, né? Com Miranda e Zé Vitor, 2 jogadores da base que já estão há algum tempo no Vasco, porém não vinham tendo oportunidades. O Miranda é horroroso, a gente sabe muito bem que o Miranda é muito fraco, mas parece que agradou o técnico Ramon Dias, que optou em utilizar ele ao invés do reforço Maicon, que foi contratado pelo Paulo Brax, né? Infelizmente a gente sabe que o Maicon não era para ser jogador do Vasco, mas a diretoria do Vasco achou que ele era um grande reforço, deu a camisa 4 pro cara, ele sequer será utilizado pelo técnico Ramon Dias, ou seja, a nossa diretoria rasgando dinheiro do Vasco. O Vasco já não tem dinheiro, ainda os caras vão trazem o Maicon para pagar salário de um jogador que vai ficar encostado, né? É a grande incompetência do senhor chamado Paulo Brax. O Zé Vitor é uma grande dúvida, né, cara? Vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro, um jogador muito promissor, porém nenhum treinador deu muitas oportunidades a esse atleta. Vamos ver agora com a chegada do Ramon Dias, o jogador consegue deslanchar aí na sua carreira. É sempre bom lembrar o torcedor, né, que o Manuel Capasso, que poderia ser titular também na zaga do Vasco, não está disponível para essa partida porque tomou o 3º cartão amarelo naquele jogo contra o Cruzeiro e está fora dessa partida. E como eu disse, o técnico preferiu utilizar o Miranda ao invés do Maicon. Eu andei dando uma olhada nas redes sociais, tem muito torcedor que não ficou satisfeito aí com a saída do Marlon Gomes no time titular do Vasco, né, para a entrada do Zé Gabriel, por exemplo, né? O Zé Gabriel, na minha opinião, não tem que ser titular do time do Vasco, mas é a escolha do treinador e vamos torcer para que a convicção dele esteja certa e que ele consiga fazer o Vasco jogar bem e ganhar o jogo amanhã do Atlético Paranaense. O empate é desastroso, uma derrota nem se fala. Deixem nos comentários aí qual o seu palpite para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Na minha opinião vai ser 1-0 chorado, gol de pênalti do Jair. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias do Vasco, cara. O Vasco acertou a venda do atacante Aguinaldo por 4 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Vasco deverá receber cerca de 21 milhões de reais com essa transferência. Jogador que em determinado momento da temporada chegou a não fazer mais parte aí dos planos do técnico Maurício Barbieri, estava sendo pouquíssimo utilizado, sequer às vezes era relacionado para as partidas. Porém, o Shakhtar Donetsk vem demonstrando interesse no atleta desde o início da temporada, fez uma proposta de 2 milhões de euros inicialmente, porém o Vasco recusou essa
essa proposta e eles dobraram a proposta e o Vasco aceitou e vendeu o jogador. 90% dos direitos do jogador foi vendido aí para o clube ucraniano e o Vasco vai manter 10% para uma futura venda. Caso ele se destaque lá na Europa, seja vendido para um outro clube, o Vasco ainda vai ter 10% aí da grana da transferência do Eginaldo futuramente, né? Deixa nos comentários o que você achou da venda do jogador, já está confirmado, o Globoesporte.com confirmou minutos atrás essa informação e o Eginaldo não é mais atacante do Vasco. E ontem também tivemos uma novidade muito importante envolvendo o Paulo Brax, né? Muito questionado, extremamente pressionado por todos nós torcedores vascaínos que queremos ver ele bem longe do Vasco. Ele já vem sendo um alvo do Atlético Mineiro para trabalhar no Clube Mineiro a partir de 2024. Porém, o dirigente teria negado essa possibilidade que está somente focado no Vasco. A expectativa é que ele fique no Vasco até o final desse ano e a partir do ano que vem se transfira para o Clube Mineiro. Minha opinião, o Atlético já poderia trazer ele agora, né? Porém, só não faz isso por conta do Rodrigo Caetano ainda ter contrato com o Clube Mineiro. Ainda permanece no Atlético, né? Vai ficar lá até o final desse ano e a gente espera que exista tipo meio que uma troca, né? O Paulo Brax vai para o Atlético Mineiro e o Rodrigo Caetano vem para o Vasco, né? Só que a diretoria do Vasco e da 777 Partners, eles, claro, obviamente vão trazer outra pessoa incompetente igual o Paulo Brax, porque eles gostam muito de contratar pessoas incompetentes para trabalhar aí nas suas equipes, né? É Luiz Melo, que tá lá como CEO do Vasco, é o próprio Paulo Brax, sem falar naquele bando de CEO, Scouter, não sei do que lá, que trabalha com a empresa. Esse cara não serve para nada, aquele alemão lá, Johannes Esposa, aquele cara não serve para absolutamente nada. E com certeza é um monte de gente incompetente que trabalha dentro dessa empresa, e o Paulo Brax, que ainda segue como diretor executivo do Vasco, deverá sair a partir do ano que vem. O péssimo trabalho que ele vem fazendo à frente do Vasco não sustentará ele a partir do ano que vem, e ainda mais se o Vasco cair para a segunda divisão, meu amigo, aí que não tem chance alguma desse cidadão permanecer no Vasco. Deixa aí nos comentários aí se você acha interessante a saída do Paulo Brax do Vasco. Eu acho que isso aqui é unânime, né? Eu acho que ninguém vai contra a saída dele para o Atlético Mineiro. Bom, pessoal, o Vasco acertou aí a contratação de mais 3 reforços, né? Um deles a gente já falou aqui durante essa semana, que é o meio-campista Bruno Prachedes. O jogador já está viajando para o Rio de Janeiro e deverá se apresentar ao Vasco para conhecer o CT Moacir Barbosa nesse sábado. O jogador chega por empréstimo com opção de compra, ficará no Vasco até o final dessa temporada e caso ele se destaque, o Vasco pode comprar ele em definitivo. Porém, os valores são bem altos, né, cara? O Red Bull teria colocado no contrato que o Vasco, se quiser comprar o jogador, terá que pagar 7 milhões de dólares aí para contratar o jogador em definitivo, né? Totalmente fora da realidade do Vasco, é um jogador que, na minha opinião, nem deveria vir para o Vasco, tem baixíssimos números, é um refúgio do refúgio esse aqui, mano, e com certeza não é um jogador que o torcedor gostaria de ver vestindo a nossa camisa, né? Mas, infelizmente, a diretoria é muito fraca e contratou aí o Bruno Prachedes, que será novo reforço até o final desse ano. Além da chegada aí do Bruno Prachedes, o Vasco também acertou a contratação aí do meio-campista Paulinho Paulo, jogador que estava no Al-Shabaab aí da Arábia Saudita e na última temporada foi emprestado ao Al-Fayha, lá também do futebol árabe da Arábia Saudita. O jogador fez 31 jogos na última temporada, marcou 6 gols e deu uma assistência. Jogador de 26 anos, chega para ser o meia, o tão aclamado camisa 10 do Vasco, tão pedido pelo torcedor vascaíno, vai ser o Paulinho Paula, né? A grande incompetência da diretoria do Vasco faz com que o Vasco contrate jogadores comuns, né? Um jogador totalmente desconhecido aqui para nós torcedores, chamou a atenção de alguns outros clubes aqui no Brasil. Antigamente o Internacional, quando tinha o Paulo Brax como diretor executivo, também tentou a contratação desse atleta. O Botafogo também tentou contratar o jogador, porém o Vasco foi quem acertou essa contratação. E de acordo com o jornalista Vene Casagrande, ele será novo reforço do Vasco e muito possivelmente será o camisa 10. Ele vai assinar vínculo válido até dezembro de 2025 e chega aí para ser o meia de criação que o Vasco não tem hoje no seu elenco. Além desse jogador, o Vasco também acertou com um camisa 9, né? Acertou a contratação aí do paraguaio Sebastião Ferreira, de 25 anos, que está atualmente jogando no Houston Dynamo, lá nos Estados Unidos, na MLS. O jogador trabalhou com o Ramon Dias no Libertad do Paraguai, porém os números desse jogador não são nada animadores, né? Nesse ano de 2023, em 13 partidas ele não balançou as redes, não fez nenhum golzinho sequer lá na MLS. Além do mais, o time que ele está jogando é um time bem mediano, não é um dos gigantes lá no futebol norte-americano, mas fora 2023, o ano passado e nos últimos anos aí, 2020, 2021, ele teve números interessantes, né? Na última temporada lá em 2022, pelo próprio Houston Dynamo, foram 32 jogos, ele marcou 14 gols e deu 3 assistências. Quando atuava pelo Libertad do Paraguai em 2021, ele em 44 jogos marcou 18 gols e deu 3 assistências, né? Números interessantes aí, mas
nessa temporada que interessa ao Vasco. Ele está muito mal, e com certeza isso facilitou a saída dele do Houston Dynamo, né? Um jogador totalmente desconhecido para nós torcedores vascaínos, né? Jogou em clubes paraguaios e também na seleção do Paraguai, e esse cara teria sido indicação do técnico Ramon Dias, que já trabalhou com ele lá no Libertad do Paraguai, e ele será novo reforço do Vasco aí para ser o nosso camisa 9, né? O Vasco também tentou a contratação do Michel Santos, teria se afastado do jogador devido à alta pedida salarial do atleta, teria ultrapassado a marca de R$600 mil por mês. O Vasco não deverá contratar mais esse atleta e a negociação deverá ser encerrada aí nos próximos dias. Deixe aí nos comentários o que você achou da contratação aí do Paulinho Paula e também do paraguaio Sebastião Ferreira. Esses dois jogadores serão reforços do Vasco. Também tivemos uma atualização aí quanto ao Abel Hernandes, não será reforço do Vasco. Já estava tudo fechado praticamente, né? Várias pessoas davam como certo a contratação do jogador, que ele já tinha rescindido até o contrato com o Peñarol e seria reforço do Vasco. Porém, as pessoas que cuidam da carreira do atleta voltaram atrás, acharam que não seria certo fazer o que o atacante iria fazer com o Peñarol. Eles decidiram que o jogador continuasse jogando no futebol uruguaio, ele não virá mais para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis.